Excelentíssimo senhor governador Wilson Witzel, com o qual cumprimento toda a mesa. Bom dia a todos os participantes. Inicialmente gostaria de agradecer o honroso convite da BDF para participar da abertura desse evento e falar sobre a importância do assunto, apesar de que, por vezes, o assunto reforma tributária, pacto federativo e equilíbrio fiscal soa um pouquinho velho. Como falou, a última grande reforma que foi feita foi pelo Código Tributário Nacional de 66 e a emenda constitucional a Constituição de 67. De lá para cá, a Constituição de 88 mudou alguma coisa, não avançou basicamente em inovações, adaptou o Código Tributário para a realidade atual que temos até hoje. Um excelente código, como foi falado, há anos perdura, nunca teve um de seus artigos sequer atacado por nenhuma ação de inconstitucionalidade ou coisa parecida. E eu que venho militando já há alguns anos na área tributária, podemos dizer que é um bom código. E o nosso sistema, de maneira geral, também não é de todo ruim. Aliás, se formos fazer um direito comparado com os mais diversos países do mundo, que também fazem um pacto federativo, vemos que todos eles têm prós e contras e se discutem melhorias em cima daquilo que está sendo feito. No Brasil também não podia ser diferente. Talvez alguns dos problemas que temos hoje tenham raízes históricas na própria proclamação da República, quando o nosso pacto federativo foi praticamente imposto aos estados. Normalmente, quando falamos pacto, pressupõe-se que os estados-membros da época, independentes, tivessem se reunido e celebrado ali um pacto. A proclamação da nossa República e a implantação do regime, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, como aconteceu em outros países com outros modelos, né? Aliás, talvez a última agremiação, a última junção de estados independentes tentando fazer uma espécie de pacto que tenha dado sucesso, é um pacto de negócios, mais do que um pacto tributário, é a própria Comunidade Europeia, onde se junta buscando um interesse comum. Mas a grande verdade é que aqui no Brasil houve apenas uma adaptação de uma situação de fato existente para uma situação de república federativa, sem muito se aprofundar nos conceitos efetivamente de federação. E de lá para cá, praticamente se escolheu como forma de compensar a União, Estados e municípios, uma separação por fontes tributárias, né, de competências exclusivas, União, Estados e municípios, tal como foi desenhado, nunca mudou isso desde lá, e por vezes discutimos se esse foi o melhor modelo ou não. A grande verdade é que as constituições posteriores foram repetindo esse modelo. A de 46, que trouxe o Instituto de Repartição de Receitas Tributárias da União, descentralizando aquela verticalização existente. De lá para cá, nós tivemos governos mais centralizadores, mais democráticos ou liberais, de maneira que, estando no município, como estou agora como secretário de Fazenda, sofremos, na verdade, as consequências de todas essas discussões. E vou trazer mais um componente, além de todos esses que se discutem nos mais diversos seminários, enfim, ou peças produzidas por doutrinadores e coisas do gênero. Na verdade, o que temos é uma grande crise fiscal, e toda vez que temos uma crise fiscal, tentamos debater ou discutir a gênese de onde isso surgiu. E aí, duas coisas logo vêm à mente, que é uma reforma tributária ou uma revisão do Pacto Federativo, né? Por isso que o assunto é extremamente novo, extremamente importante, isso está por acontecer de novo, mas ele também já vem de longa data sendo discutido sem que saiamos mais ou menos do modelo padrão. Existem algumas propostas para se levar adiante, alguns modelos mais disruptivos, digamos assim, e, logicamente, estamos na expectativa do que vai se implementar em termos de Congresso Nacional. Mas uma das coisas que eu gostaria de trazer, nós que estamos todo dia lá mensurando as receitas de um lado e as despesas do outro, tem um componente que eu gostaria de deixar como ponto de reflexão, que isso eu praticamente não vejo ninguém falar.
que é exatamente o que o povo espera e como ele se comporta diante da organização do Estado, né? Chamaria de educação fiscal. Porque parte dos problemas talvez venha exatamente disso. E quando eu falo povo de maneira geral, falo inclusive dos meus colegas secretários, né? Ou das coisas que a gente já viu e ouviu ao longo desses últimos anos que lidamos com fazenda, com tributação, enfim, com orçamento público. O brasileiro tem uma certa tendência de simplificar as coisas. Quando temos um problema, nós criamos uma comissão e discutimos o problema. Nem sempre o fruto daquela discussão vai adiante. Ou então fazemos uma proposição de lei, colocamos isso na lei e está resolvido, porque colocou-se no nosso ordenamento jurídico, a coisa está resolvida e é um dos poucos países que tem lei que pega, outra lei que não pega, e quando a gente discute isso em fóruns internacionais, o estrangeiro muitas vezes não consegue entender como é que existem leis que não valem ou que valem parcialmente. Isso é muito difícil. Mas o mais importante é que o simples fato de colocar numa lei, em tese, já resolve o problema. No fundo, não resolve. Uma outra coisa que recorrentemente o pessoal nos procura, o Luiz Cláudio também deve estar acompanhando isso, na nossa forma de orçamento, né, a solução é criar um fundo. Vamos criar um fundo. De certa maneira, temos fundos nacionais, fundos estaduais, fundos municipais, fundos para os mais diversos fins. Mas, normalmente, quando se tem uma ideia de fundo, do lado de cá, quem pensa na área financeira, bom, vamos criar um fundo para captar recursos novos, para agregar aqueles que já temos, né? Na cabeça das pessoas, normalmente, vamos criar um fundo para segregar uma parte do orçamento do Tesouro para que eu possa ter o meu dinheirinho garantido, né? O restante não me importa. Ou seja, essa visão um pouco distorcida da realidade, que é típica do nosso povo, faz com que não enfrentemos efetivamente o problema do que eu chamo de educação fiscal e educação cidadã. Aliás, quando se fala em educação, vamos separar 25% do orçamento, no mínimo, para colocar nas escolas e está resolvido o problema da educação, né? Há anos estamos aplicando 25% da educação, 15% no mínimo da saúde. O município, o ano passado, aplicou 53%. 23%, somando os dois, temos ali quase 50% do orçamento aplicado em saúde e educação, e a gente vê que o serviço não é tão bom assim, dado o volume de dinheiro que colocamos lá. Então, o problema não é dinheiro, não é fundo, não é a legislação, por vezes é a própria educação do povo. E por que eu falo educação do povo? Porque toda vez que a gente vai discutir o orçamento, eu digo assim, qual é a qualidade de serviço que você quer, né? E qual é o engajamento enquanto cidadão para diminuir o custeio do Estado que nós estamos nos engajando, né? Porque se as coisas, por vezes, se avolumam no Brasil, é porque o nosso povo tem um certo descolamento da realidade do Estado, né? Algo mais ou menos assim. Hoje, a gente aplica mais ou menos 40% do que eu aplico na saúde para a coleta de lixo, né? Se jogássemos menos lixo na rua, será que não sobraria mais recursos para colocar na saúde, né? Todas as outras estruturas de fiscalização que somos obrigados a manter e custear, porque, de certa maneira, há uma certa mentalidade transgressora nos nossos concidadãos, né? De maneira que o Estado é obrigado a fiscalizar, né? Então, em evento recente, onde teve uma grande tragédia, logicamente se procurou o Estado para tentar encontrar o culpado. Por que não foi fiscalizado, né? Como se a culpa fosse da fiscalização e não daquele que cometeu o ato, ou foi negligente, ou foi coisa do gênero. Então, são essas coisas que eu digo assim que custam ao Estado. Então, por mais que a gente discuta o pacto federativo ou que discutamos questões de mérito, que são importantíssimas, se nós não avançarmos nessa pauta de que eu chamo de uma educação cidadã, ou uma educação fiscal, para que todos nós entendamos
como é que o Estado arrecada, gere seus recursos e aplica, qual é o Estado que efetivamente queremos, qual é o Estado de bem-estar, nós não vamos chegar numa saída favorável, porque eu diariamente atendo os meus colegas secretários pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E com uma noção muito tênue do que seria orçamento público. Nós acabamos de aprovar uma lei, agora no final de dezembro, digamos assim, regulamentando o orçamento de 2019. Pelas demandas que eu já colecionei na minha secretaria, tem 1,5 bi a mais do que os 30 bi que estão lá no orçamento. Ou seja, e as pessoas chegam lá e dizem assim, eu preciso de mais dinheiro. Eu digo, mas isso nós não vamos arrecadar, não está previsto. Não, né? Ou seja, uma noção de que sempre há falta do recurso e alguém tem que resolver o meu problema. Né? E esse problema chama-se Tesouro, seja nacional, estadual ou federal. Pouco se faz, né, o que eu vou fazer para atrair receitas novas ou diminuir o custeio, né, ou me reinventar, readaptar para que a gente possa sair da crise fiscal que nos encontramos. Né? Então, o tempo é curto, poderíamos falar muito mais a respeito disso, apenas uma visão de um secretário de Fazenda desesperado, que todo dia luta para manter a equação receita e despesa dentro do chamado equilíbrio fiscal. Muito obrigado a todos.